Tudo bem? Mais uma vez aqui na aula de Lei Orgânica do Ministério Público. Você já me conhece, eu sou Clever Vasconcelos, professor de Legislação do Ministério Público, aqui do Damásio Educacional. Sou promotor de justiça e já fui ex-aluno aqui da instituição, perfeito? Então, a gente tem que preparar você para ficar bem esperto para a aula, para a nossa matéria de Legislação do Ministério Público. Tudo bem? Eu não sei se você lembra, mas nas nossas últimas aulas, nós estávamos falando sobre os aspectos eminentemente constitucionais do Ministério Público. E nós estávamos tratando sobre vedações. Você lembra disso? Se você acessar a nossa segunda aula, porque foram duas que nós demos aqui, eu estava falando sobre vedações. E a vedação que nós estávamos falando é da letra C do artigo 128, parágrafo 5º, inciso 2, letra C, participar de sociedade comercial na forma da lei. Eu havia dito para vocês que o membro do Ministério Público, ele, na verdade, ele não pode participar de sociedade comercial, deixa eu arrumar aqui, vai ficar bonitinho, para participar de sociedade comercial individual, mas na qualidade de cotista ou de acionista, ele pode. Isso foi anotado, eu coloquei na lousa para você no nosso último encontro. Perfeito? Agora, vamos à vedação da letra D. Vamos lá, meninos. Vedações. Nós estamos vendo as vedações. E nós vamos ver agora a letração. A letração é ótima, né? A vedação da letra D. Anote aí. Exercer, ainda que em disponibilidade, exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função, pública, vírgula, salvo uma de magistério. Deixa na lousa aí, porque é importante. Tudo bom? Deixa na lousa aí, porque é importante. Olha só, senhores, vejam bem, com bastante atenção, a questão desse ponto de vista. O promotor de justiça, o membro do Ministério Público, não poderá exercer qualquer outra função pública. Perfeito? Salvo uma de magistério. Esse magistério, como é que funciona isso? Esse magistério é público ou privado? Olha, aqui, essa interpretação de magistério é magistério público. Questão de magistério público, numa universidade federal, perfeito? Numa universidade estadual, ou numa universidade municipal, existem algumas, o promotor de justiça, ele até pode ser concursado, mas exercício de apenas uma função pública. Ora, sobre esse assunto, senhores, o Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, que a gente ainda vai estudar, ele editou uma resolução. A resolução número 73 de 2011. O que quer dizer isso aqui? É que o membro do Ministério Público que ocupa o magistério, ele pode, obviamente, exercer o magistério público, mas limitado a 20 horas aulas semanais. Desculpe, semanais. É o critério regulador da razoabilidade para o exercício da atividade do magistério, para que haja compatibilidade com a atividade do Ministério Público, 20 horas semanais. Perfeito? Agora, resta uma dúvida. Porque a letra D fala em magistério público, a interpretação que a gente deu e a interpretação que foi dada. Agora,
E magistério privado? No meu caso aqui. No meu caso, promotor de justiça exercendo a atividade do magistério privado. Como é que funciona isso? Olha, o magistério privado também pode ser realizado. Mas em mais de uma universidade, eu conheço vários colegas, vários promotores, que dão aulas em várias universidades. No meu caso, eu só dou aula aqui. Eu tenho contrato de exclusividade com o Damásio. Agora, o sujeito pode dar aula em uma faculdade, na outra, não tem problema. Ele pode dar aulas em diversas faculdades, mas sempre limitado à resolução número 73/2011, ou seja, 20 horas aula semanais. Essa é a interpretação, ou seja, você pode exercer o magistério público com um cargo público só, privado, vários. Em ambas situações, nunca ultrapassar o limite de 20 horas aula semanais, é o que fala a resolução do CNMP, que eu tenho em mãos aqui, tá legal? Para facilitar o vosso estudo. Isso está no artigo 1º da resolução. Aqui, no artigo 1º da resolução do Conselho Nacional do Ministério Público. Fechado isso? Sem mais, é o que interessa. Agora vem a grande questão. E os promotores de justiça que ocupam um cargo público fora do Ministério Público, pode isso, Clever? Pode isso acontecer? Porque, veja bem, volta aqui. Olha só. Exercer ainda em que disponibilidade ou qualquer outra função pública, salvo uma de magistério. Então, o promotor só pode exercer o magistério. E outra função? Essa outra função, a gente tem que analisar o artigo 29, parágrafo 3º do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição. O artigo 29, parágrafo 3º. E o que fala esse artigo 29, parágrafo 3º? Fala o seguinte: nós temos aqui dois momentos. Após a Constituição de 1988 e antes da Constituição de 1988. O que significa dizer que o membro do Ministério Público que foi aprovado no concurso público antes de 1988 pode fazer a opção pelo regime anterior. Qual o regime anterior? O regime da Constituição Federal de 67. O que quer dizer isso? Naquela época, em 67, até a edição da nova Constituição de 88, os membros do Ministério Público podiam ter uma outra função, ficando afastado da do Ministério Público, sem problema nenhum. Nós temos vários membros do Ministério Público que ocupam outra função pública, mas que ingressaram na carreira antes de 5 de outubro de 88 e fizeram a opção pelo regime anterior. Agora, no caso dos promotores mais novos, aqueles aprovados já sob a égide da Constituição de 88, não pode. Não pode. Aí você vai perguntar para mim, Clever, mas teve casos em que o ministro da Justiça, recentemente, aprovado depois de 88, foi convidado e aceitou ser ministro da Justiça. Mas isso deu um rolo danado. Por quê? Isso deu um rolo danado. Por quê? Porque, senhores, olha o que acontecia. Olha só. Nós tínhamos a resolução 72 de 2011 do Conselho Nacional do Ministério Público. Essa resolução permitia que membros do Ministério Público aprovados
ou ingressantes, melhor dizendo, ou ingressantes na carreira após a Constituição Federal de 88, pudessem ser afastados das suas funções para ocupar um outro cargo público. Acontece, meus caros amigos, acontece que o Supremo Tribunal Federal acertadamente resolveu a questão. E resolveu a questão, e eu trago 2 julgados. O mandado de segurança 26.595, do ano de 2010, e a reclamação constitucional 23.418, de 2016. Essa recentemente do ministro da Justiça. O que quer dizer? Que quem ingressou na carreira após a Constituição de 88 não pode ocupar outro cargo público, nem afastado. Não. Se quer ocupar outro cargo público, deve pedir exoneração. Perfeito? Bem claro a esse respeito. Não existe mais promotores, membros do Ministério Público, que ingressaram após 1988, ocupando cargo ou função pública, porque é incompatível com a atividade. A atividade do Ministério Público é de dedicação exclusiva, só permitindo o magistério, conforme nós vimos o raciocínio da letra D de dado. Tá legal? Tá bom? Isso está bem claro, está bem cediço, está bem resolvida essa questão. Tá legal? Vamos para a vedação da letra E. Vedação da letra E. Vamos lá, meninos. Vedação da letra E. A letra E fala em exercer atividade político-partidária. Exercer atividade político-partidária. Senhores, é o mesmo raciocínio. É o mesmo raciocínio. Aqueles antes da Constituição Federal de 88, sim, podem por força do artigo 29, parágrafo 3º, do ato das disposições constitucionais transitórias, desde que tenham feito a opção pelo regime anterior. Pelo regime anterior da Constituição de 88. Agora, aqueles após a Constituição de 88 não podem exercer qualquer atividade político-partidária. Tá legal? Então, isso é terminantemente proibido para os promotores mais novinhos, tipo eu assim. Tudo bem? Tá legal? Tá legal? Então, que fique bem claro esse tipo de situação. Ótimo! Matamos essa questão também. Fácil, hein? Bom, vamos aí à última vedação? Vamos à última vedação? Vedação da letra F. A última vedação da letra F, para a gente colocar a matéria em dia bonitinho aí. Vedação da letra F. Opa! Quero colocar a tinta preta. Ótimo. Vedação da letra F. A vedação da letra F fala receber a qualquer título ou pretexto auxílios ou contribuições
contribuições de pessoas físicas, entidades públicas, vírgula, ressalvadas as exceções previstas em lei. As exceções previstas em lei. Perfeito? Ora, é bom que fique bem claro uma coisa. Não há exceção prevista em lei. Membro do Ministério Público não pode receber absolutamente nada, auxílio ou contribuição de pessoa física. De entidade pública, ele até pode receber do ponto de vista indenizatório. Por exemplo, uma diária, por estar fora da sua circunscrição. Uma questão indenizatória até é admissível. Agora, do ponto de vista eminentemente processual, é óbvio que isso é terminantemente proibido ao membro do Ministério Público. Está claro isso? Então, de maneira alguma, a gente deve estabelecer esse tipo de situação. Tá bom? Agora, será que existe mais vedações, Clever? Será que existe mais algum tipo de vedação? Olha, não tem a letra G aí, essa vedação, mas tem uma novidade. Tem uma novidade que eu quero falar com você, que geralmente isso pode cair em prova. Sabe que essa novidade? É a novidade do 128, parágrafo 6º. É uma vedação, mas é uma vedação após a saída do Ministério Público, a saída do membro do Ministério Público na carreira. Vamos ver aqui o que fala o artigo 128, parágrafo 6º da Constituição Federal. Olha o que fala. Aplicam-se aos membros do Ministério Público o disposto no artigo 95, parágrafo único, inciso 5 da Constituição Federal. Ora, o que é isso aqui? O que fala aqui? Olha, se você pegar aí o artigo 95, eu estou abrindo em conjunto com você aqui. Se você pegar o artigo 95, no parágrafo único, no inciso 5, está escrito: exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou, antes de decorridos 3 anos do seu afastamento, por aposentadoria ou exoneração. Então, olha só, o membro do Ministério Público foi aposentado. O membro do Ministério Público foi exonerado. Nós temos aqui o que nós chamamos de quarentena. Quarentena vem de 40. Quarentena vem de 40, mas o objeto não é 40, mas sim 3 anos. Quarentena por tradição a gente fala isso. Mas por que os 3 anos? Ora, a Constituição não permite ao magistrado e também ao membro do Ministério Público, após a sua saída do respectivo juízo ou tribunal, para que ele exerça a advocacia nessa área, porque estaria, de uma certa forma, atentando contra a dignidade da imparcialidade do órgão julgador, comprometendo seus colegas no sentido de uma possível influência que ele possa exercer nessa corte. Agora, eu sou promotor de justiça, por exemplo, de uma cidade. Eu posso advogar em outra cidade? Pode. Aí não é mais o seu juízo.
O seu juízo era naquela cidade. Na outra cidade eu posso. E no tribunal? Se, por exemplo, eu era procurador de justiça, membro do Ministério Público em segundo grau, eu não posso oficiar no mesmo tribunal em que eu exercia a função. Eu posso trabalhar na primeira instância. Aqui há que se ter uma relação direta de exercício de atividade no lugar aonde ele exercia a sua atividade, para desincompatibilizar toda a atividade que ele tinha com a nova que ele exerce hoje, que é a advocacia. Então, a quarentena, que é o período não de 40, mas de 3 anos, a partir da aposentadoria ou da exoneração, se aplica ao juiz e também ao membro do Ministério Público, no juízo de primeiro grau ou no tribunal, no caso de exercício de atividade como procurador de justiça no segundo grau. Tudo bem? Perfeito? Então, essa é uma vedação que não está ali no que a gente estava estudando, mas é importante você observar esse tipo de situação. Tá legal? Então, nós encerramos aqui, senhores, as vedações. Agora, para onde a gente vai? A gente vai para as garantias. As garantias em relação ao membro do Ministério Público. Vamos ver? Vamos lá? Garantias. Garantias. Essas garantias estão, como você já vinha visto na aula anterior, no 128, parágrafo 5º, inciso 1, sempre da Constituição Federal. E são 3. São 3. A vitaliciedade, B, a inamovibilidade, e C, irredutibilidade de subsídio. Uma vez eu perguntei para a professora de português, fala subsídio ou subsídio? A palavra correta é subsídio. Subsídio. Tudo bem? Tá legal. Vamos ver direitinho essa história aqui de garantias. Tem alguns detalhes que são importantes para uma prova, para o concurso público. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, até por experiência própria. A gente tem que ser organizado e objetivo, né? Não teorizar muito, porque o nosso objetivo aqui é um só, passar no concurso. É só isso, passar no concurso. Depois você faz seu mestrado, seu doutorado, igual que eu fiz aí. Passar no concurso primeiro, tá legal? Vamos lá então, senhores. Vitaliciedade. O que é ser vitalício? Vitalício é a garantia de não perder o cargo. Vitalício é a garantia, vitaliciedade é a garantia de não perder o cargo, se não por decisão judicial transitada em julgado. Então, é a garantia de não perder o cargo, se não por decisão judicial transitada em julgado. Nós não estamos falando aqui de promotor substituto. Como assim? O promotor substituto pode ser vitalício? Pode. Por quê? Quando eu adquiro a vitaliciedade? Eu adquiro a vitaliciedade após 2 anos de efetivo exercício. Então, senhores, eu adquiro essa vitaliciedade, eu adquiro a vitaliciedade, e muito cuidado com isso, hein? 2 anos de, eu vou até trocar de cor, efetivo exercício. Então, o promotor substituto, ele pode ser 5 anos substituto. Isso não interessa, pode ser titular, não interessa. Interessa é que nesses 2 anos, desde que seja de efetivo exercício, ele pode adquirir a vitaliciedade. Ele adquire a vitaliciedade. Agora, senhores, efetivo exercício diz respeito
a atividade no trabalho. Eu não estou entendendo, Cleber. Como assim? Olha aqui para mim. Suponha, eu fico 2 anos no Ministério Público trabalhando após passar um concurso público. Desses 2 anos, eu fiquei 2 meses de férias. Então, não fiquei 2 anos de efetivo exercício. Não. Eu tive aí 11 meses, mais 11 meses. 22 meses não são 24 meses. Efetivo exercício de trabalho. As férias não são efetivo exercício de trabalho para os fins de verificação da atividade. Porque a vitaliciedade, ela tem como atribuição, ela tem como verificação, se o promotor de justiça está cumprindo seus deveres e desempenhando as suas funções a contento, dentro da legalidade. Então, esse efetivo de exercício é trabalhado. Férias não conta como exercício de serviço para esses fins. Tá legal? Eu não sei se o examinador vai chegar nesse ponto, mas fique bem atento a isso. Isso é tranquilo na jurisprudência e na doutrina que enfrentam essa questão, porque pouca gente enfrenta essa questão. Tá legal? E aí? E aí o seguinte, eu tenho as minhas dúvidas sobre isso. Quais são as dúvidas? É o seguinte, suponha que o promotor já está vitaliciado. Bom, nesse período de 2 anos, ele pode ser exonerado por processo administrativo. Porque só a partir de 2 anos que ele pode ser mandado embora por processo judicial. Tá, tudo bem. Agora, suponha, vou dar um caso concreto, que um promotor de justiça, ele é condenado criminalmente. Há uma condenação criminal ao promotor de justiça. Ele pode ser mandado embora da instituição, ainda que seja vitalício? Essa é a grande questão. Porque todos vocês sabem que lá no artigo 92, inciso 1 e 2 do Código Penal, olha só, no artigo 92, inciso 1 e 2 do Código Penal, nós temos aqui os denominados efeitos secundários da decisão penal. Condenatória. O que quer dizer isso aqui? Se você for abrir esse dispositivo, lá está dizendo que o promotor de justiça que for condenado a pena superior a 2 anos, que o funcionário público que for condenado a pena superior a 2 anos, ele também perde o cargo público por decisão criminal. Isso se aplica ao membro do Ministério Público? É a minha questão. Porque é uma decisão judicial transitada em julgado. Sim ou não? A resposta, quem deu, foi o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal deu essa resposta num recurso em habeas corpus 84.903 do Rio Grande do Norte. A decisão é de 4 de fevereiro de 2005. Relator, o ministro Sepúlveda Pertence. Não coube aqui, hein? Tá subindo. Pertence. Sepúlveda. Nossa, ficou horrível isso, né? Eu vou até apagar aqui, que eu odeio essa coisa mal organizada. Vamos lá. Vamos anotar bonitinho. O relator, está espremidinho, mas ministro Sepúlveda Pertence. Esse ministro fala que, em relação ao membro do Ministério Público, essa regra não se aplica. É uma decisão tranquila na jurisprudência, tá? Não existe dissonância dela sobre esse assunto no Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque o regime jurídico
do membro do Ministério Público é diferente. Por quê? Ele só pode perder o cargo, ainda que vitalício, por decisão judicial transitada em julgado. Não, você já disse isso, Clever, mas por ação específica. Por ação específica. Clever, aonde está isso? Onde você leu isso? Na Lei Orgânica Nacional do Ministério Público. Olha só, meninos. A Lei Orgânica, aliás, a Lei Orgânica Nacional, Clever, Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, que nós já vimos que é a Lei 8625/93, a que organiza os Ministérios Públicos dos Estados, os MPS. O artigo correspondente é o 38, parágrafo 1º dessa norma. E diz que o membro do Ministério Público só vai perder o cargo em 3 hipóteses. Quem está dizendo isso é a lei. A primeira hipótese é a prática de crime, incompatível com o exercício do cargo, vírgula, após decisão transitada em julgado. Vamos analisar isso. É o que fala a lei. Ué, mas Clever, ele não fala qual é o crime incompatível com o exercício do cargo. É óbvio. A gente vai dar aqui o norte, a orientação desse dispositivo. Crime contra a administração pública, por exemplo, uma prevaricação, perfeito? É o grande exemplo de possibilidade de ajuizamento de ação de perda do cargo. Diferente, por exemplo, se o membro do Ministério Público for condenado por um crime contra a honra, que não é incompatível com o exercício do cargo, não guarda relação de conectividade com a atividade funcional. Por exemplo, uma lesão corporal, um atropelamento, que qualquer pessoa pode estar sujeita, né, por falta de cuidado, uma situação culposa, por exemplo. Um homicídio doloso já me parece, incompatível, ainda que não exerça atividade com cargo, né, direta. Mas, poxa, o promotor tem que dar o exemplo, ele não pode, dessa forma, se submeter a esse tipo de conduta criminal transitada em julgado, diga-se de passagem. Perfeito? Então, é uma situação que permite o ajuizamento de ação de perda do cargo do promotor vitalício. Segunda hipótese. A segunda hipótese é exercício da advocacia. Ah, mas ele não é advogado, Clever. Mas ele atua como se fosse advogado. Se ele atuar como for advogado, obviamente, isso causa a perda do cargo. Tá legal? E 3. O que eu acho um absurdo essa 3 aqui. Abandono do... Acho um absurdo pela situação que a gente vai narrar aqui. Abandono do cargo por prazo superior a 30 dias. Ah, então quer dizer que ele pode abandonar o cargo por 29 dias? Ou por 30 dias? E aí ele não perde o cargo? Não perde o cargo. Ele só haverá justa causa para a propositura de ação de perda do cargo se o abandono for superior a 30 dias. Mas se for inferior ou a 30 dias, aplica-se uma outra pena, uma outra sanção, mas não a perda do cargo. Tudo bem? Então, são essas 3 hipóteses que a gente fala de flexibilização da possibilidade da perda do cargo pelo promotor de justiça.
tá? Pelo membro do Ministério Público. Tudo bem? Bem completinho esse ponto para você. Vamos dar um passo mais à frente? Vamos seguir em frente? Vamos. Mas ainda dentro da vitaliciedade. Eu quero saber o seguinte. Quem autoriza o ajuizamento desta ação por perda do cargo? Ora, essa ação vai ser promovida pelo Procurador-Geral de Justiça, pelo chefe administrativo do Ministério Público, perante o tribunal. Porque, nesse caso, o promotor ele tem foro de prerrogativa de função. Só que há necessidade do Colégio de Procuradores de Justiça, antes do Procurador-Geral de Justiça ajuizar a ação, autorizar. Então, senhores, anote no seu caderno que é muito importante. Para o ajuizamento da ação de perda do cargo vitalício é necessária autorização prévia do colégio de procuradores de justiça. Clever, quem é esse colégio dos procuradores de justiça? São todos membros do segundo grau do MP. Na verdade, essa autorização é pela maioria relativa dos seus membros. Eu quero que você olhe isso aqui no artigo 38, parágrafo 2º da Lei 8625/93, a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público. Tudo bem? Tá claro isso? Perfeito? Ótimo. Muito bem. Muito bem observado. Tá legal? Perfeito. Eu acho que a gente, de uma certa forma, aí esgota o assunto sobre vitaliciedade e perda do cargo do Ministério Público. Agora, nós temos a segunda garantia. A vitaliciedade está resolvida. Agora, a inamovibilidade. Inamovibilidade. Vamos lá? É a letra B. Inamovibilidade. Aparentemente pode ser fácil isso aqui, né? A inamovibilidade. Só que a inamovibilidade, senhores, significa o quê? Significa que uma vez titular do respectivo cargo, olha aqui, ó. Olha aqui. Obrigado. Olha só. Uma vez titular do respectivo cargo, o membro do Ministério Público, ele só poderá ser removido ou promovido por iniciativa própria. É dizer, se ele é titular do seu cargo, está na sua comarca, ele só poderá ser removido, ele só poderá ser promovido pela sua iniciativa. Ou seja, é uma garantia para que o membro do Ministério Público exerça sua função com independência e não seja afastado pelo capricho da administração superior. Agora, também não é assim. Porque a gente não pode utilizar a inamovibilidade como critério de injustiça. Ela não é absoluta. Ela não é absoluta. Senhores, vamos abrir a Constituição? Vamos lá. No artigo 128, abra aí.
no artigo 128, parágrafo 5º, vamos lá. Artigo 128, parágrafo 5º, inciso 1, letra B, que a gente está estudando. A inamovibilidade é absoluta ou relativa? Absoluta ou relativa? A inamovibilidade, ela é relativa. Relativa por quê? Porque na própria letra B, você está acompanhando com a Constituição aberta aí? Está acompanhando? Diz assim, a letra B. Salvo por motivo de interesse público. Interesse público. Então, você vai assinalar na sua questão, na prova, no concurso, que a inamovibilidade por interesse público pode ser relativizada. Pelo voto de quem? Pelo voto, atenção, cuidado, maioria absoluta. Pelo voto da maioria absoluta dos seus membros. Assegurada ampla defesa. Assegurada ampla defesa. Agora, qual é esse órgão da maioria absoluta que pode relativizar a inamovibilidade? Anota no seu caderno, por favor, e grava isso. É o Conselho Superior do Ministério Público, que a gente já vai falar sobre ele. O Conselho Superior do MP pode, por maioria absoluta, relativizar a inamovibilidade. Tudo bem? Tá legal? Ótimo. Não, ótimo não. Ótimo não por quê? Porque a questão do concurso pode estar aqui agora. Sério, Clever? Eu acho que sim. Olha, vamos prestar atenção aqui. Olha só, tem uma norma, não na Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, mas na lei que regula o Ministério Público da União. Você lembra daquela lei? É a Lei Complementar 75/93. Você lembra no começo das nossas aulas? E eu disse quais eram as leis? É uma lei que se aplica ao Ministério Público Federal. Mas ela aplicar-se-ia também ao Ministério Público Estadual? É uma questão de análise. E a partir de agora, a gente vai estudar esse tipo de situação, porque é uma pergunta corrente. Eu, particularmente, já vi em vários exames orais, vários examinadores perguntando isso. E você não vai errar, você vai acertar em cheio. Sabe por quê? Ó, olhando para a lousa aqui, né, você viu que a maioria absoluta é que relativiza a inamovibilidade. Por interesse público. O promotor não está trabalhando bem, está se comprometendo muito na comarca, vamos tirar ele de lá. E aí, o órgão colegiado, o Conselho Superior do MP, por maioria absoluta, assegurada a ampla defesa, o retira. Ótimo. Mas, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que vai surgir esse artigo aqui. O artigo 211 da Lei Complementar 75/93, que é a lei orgânica que organiza o MPU, o Ministério Público da União, mas se aplicaria aos estaduais. Essa lei fala que existe aí a possibilidade de relativização da inamovibilidade por decisão de 2/3 do colegiado. A remoção por interesse público, a chamada remoção compulsória do membro do Ministério Público por 2/3.
E aí eu falo, ué, você havia dito anteriormente, olha voltando à lousa aqui, que esse dispositivo autorizava a remoção por maioria absoluta? O que vale mais? A maioria absoluta ou os 2/3? Qual norma prevalece? A 75/93 ou a norma constitucional? Me parece que, por ordem hierárquica, prevalece a Constituição Federal. Perfeito? Prevalece a Constituição Federal. Então, senhores, isso aqui você responde que não é válido, porque a remoção compulsória é só por maioria absoluta. Prevalece a regra constitucional. Isso sempre cai. Prevalece a regra constitucional. Tá legal? Simples e objetivo, você ganha uma questão na prova. Tá bom? Perfeito? Muito bem. Perfeito. Atenção. Atenção. Chega um grande momento na aula. Qual o grande momento? Existe um outro órgão que pode determinar a remoção compulsória, que não seja o Conselho Superior do Ministério Público, com base nesse dispositivo? Existe. Existe e é um perigo para a sua prova. Mas eu vou revelar esse mistério para você e você vai acertar em cheio. Tá legal? Só que, na nossa próxima aula, já, encerrando essa, eu já volto para dar a nossa quarta aula. Fica atento aí.